Vamos abrir a Bíblia então em Colossenses, capítulo 4. O pastor Herbert colocou lá no nosso grupo que já estamos com saudade de Colossenses, porque estamos terminando, e é verdade, já estamos com saudades. Há quase um ano nós estamos estudando carta de Paulo à igreja de Colossos e temos aprendido bastante. Mas ainda temos alguns encontros para falar sobre Colossenses. E hoje nós vamos ler aquela parte do texto, Colossenses 4. Vamos ler aquela parte do texto que naturalmente ninguém lê, que é aquela citação de nomes. Há dois lugares na Bíblia que a gente praticamente não lê. É genealogia, que a gente diz, eu não entendo nada desses nomes aí, e os cumprimentos ou o final das cartas. A gente diz, não tem nenhuma informação aqui a não ser nome de pessoas. Vamos ver isso hoje então, a riqueza de detalhes no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Paulo. Verso 7. Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, vos informará sobre a minha situação. Eu o estou enviando para isso mesmo, para que saibais como estamos e para que ele conforte o vosso coração. Onésimo, que é um de vós, irmão fiel e amado, irá também. Eles vos informarão de tudo o que acontece aqui. Cumprimentam-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem recebestes instruções. Se ele for até vós, recebei-o. E Jesus, chamado justo. Dentre a circuncisão, são só esses os meus cooperadores do reino de Deus, os quais me têm sido consolo. Cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações, para que permaneçais amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Sou testemunha de que ele tem grande cuidado por vós, como também pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimentam. Cumprimentai os irmãos em Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois de lida entre vós, fazeis com que esta carta também seja lida na igreja dos Laodicenses, e procurai ler também a carta de Laodiceia. E dizei a Arquipo, cuida do ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Até o verso de número 17. A gente tem aqui, nesse final da carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, como se fosse uma fotografia. O apóstolo Paulo reúne todas as pessoas que estão com ele no final da sua vida. Ele está na prisão, reúne com todos aqueles irmãos, e como se tirasse uma foto, aquela foto oficial dos seus amigos de prisão, e enviasse para todos os irmãos da igreja de Colossos e provavelmente também para os irmãos da igreja de Laodiceia, e por que não dizer para os irmãos da igreja presbiteriana central em Vicente Pires, porque essa foto chega aqui a nós com uma mensagem muito forte e muito importante. Essa é a comunidade do apóstolo Paulo nos seus últimos dias. Nós sabemos que o Paulo está preso e junto com Paulo estão esses 8 irmãos. Esses 8 irmãos são divididos aqui em 2 grupos interessantes. 5 irmãos fazem parte dos gentios, o grupo que a gente poderia chamar dos gentios, que é Tíquico, Onésimo, Epáfras, Lucas e Demas, e os outros 3 irmãos que fazem parte dos judeus, que é Aristarco, Marcos e o Jesus, aí que está no texto, que não é o Jesus, Jesus era o nome comum na época do apóstolo Paulo. Esses 8 homens, essas 8 pessoas, são aquelas que estão junto com o apóstolo Paulo no final do seu ministério. São aqueles que acompanham Paulo, são aqueles que estão doando a sua vida, são aqueles que estão juntos, compromissados com o apóstolo Paulo
até o último dia da sua existência. Esses irmãos são aqueles que não têm vergonha das prisões do apóstolo Paulo. Esses irmãos são aqueles que não têm vergonha de caminhar com aqueles que sofrem por causa do Evangelho. Esses são os irmãos que doaram a sua vida para o reino de Deus, e a reputação deles não é o mais importante. O mais importante é a pregação do Evangelho. E o apóstolo Paulo, então, termina essa carta falando sobre esses amados irmãos, sobre esses irmãos fiéis e companheiros de caminhada, companheiros de ministério, cooperadores com o reino de Deus, independente das circunstâncias. Talvez, se tivéssemos, viu, Joana, essa música já lá na época do apóstolo Paulo, eles cantassem, né, Deus é Deus, independente das prisões, ou de estarmos soltos com doença ou não, tendo algo ou não, Deus continua sendo Deus, independente das circunstâncias. E o apóstolo Paulo, então, cita esses irmãos. Eu queria rapidamente falar sobre a importância de cada um deles para o apóstolo Paulo dentro dessa sua vida ministerial. O primeiro deles é Tíquico. O Paulo diz assim: Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos informará sobre a minha situação. Eu estou enviando para isso mesmo, para que vocês saibam como estamos e para que ele conforte o vosso coração. Tíquico foi um dos companheiros do apóstolo Paulo, e o Paulo chama de irmão amado. O Paulo não o chama apenas de amigo. Eu penso que a caminhada cristã nos conduz para um ambiente onde a amizade transcende e passa para a irmandade. Passa a ser um irmão em Cristo Jesus, um irmão amado e um irmão fiel. O que é um irmão amado e um irmão fiel? É aquele irmão que está compromissado, e o irmão fiel é aquele que faz o que deve ser feito. Fidelidade é fazer o que deve ser feito. E durante a sua caminhada, Paulo observou que Tíquico era esse companheiro. O que eu falo para Tíquico fazer, ele faz exatamente como deve ser feito. Já havia uma característica importante na vida de Tíquico, que ele tinha a capacidade de levar a informação. Se observarmos que as informações naquele tempo não eram como hoje. Então, para alguém ter notícias do apóstolo Paulo, essa notícia precisava ser enviada por um mensageiro, um porta-voz levava a mensagem. E o Tíquico tinha a capacidade de ser fiel na mensagem que ele ia levar sobre a situação de Paulo, mas não apenas fiel na mensagem, ele tinha a capacidade de, em levando aquela mensagem, consolar os irmãos. Então imagine você, eu tenho que levar uma mensagem de que o apóstolo Paulo está preso, provavelmente não vai sair. O que está correndo nos bastidores é que Paulo vai morrer na prisão, o grande pregador do Evangelho, e ele consegue levar essa mensagem e confortar os irmãos com esta mensagem. Que ministério lindo, que ministério bonito. Existe tanta gente assim, que no caos, mesmo em situações difíceis, consegue confortar as pessoas. Eu conheci um irmão da nossa igreja, ele era tenente do Corpo de Bombeiros na igreja na minha época de adolescentes. Ele é o irmão escalado para dar as notícias quando tinha uma morte na igreja. Então, sempre que alguém morria, algum irmão da igreja, era aqui em Taguatinga Sul, do ministério todo, então sempre convidava o irmão Negrinho, era o nome de Sebastião Negrinho, o nome desse irmão, e ele era chamado para dar essa notícia. E ele conseguia dar uma notícia de morte para uma mãe que perdeu o filho, ou para a esposa que perdeu o marido, de modo que a pessoa ficava confortável recebendo a notícia. Confortável recebendo a notícia. Tíquico era esse irmão, e o Paulo diz, esse tipo de gente é muito valiosa no ministério. É amado irmão, fiel, companheiro, está comigo, caminhando comigo, e ele confortará o coração de vocês, falando sobre tudo o que está acontecendo comigo. O segundo nome que o apóstolo Paulo cita é Onésimo. E Paulo diz, Onésimo, que é um de vós, irmão fiel e amado, irá também,
e ele vos informará de tudo o que acontece aqui. Onésimo, Paulo chama aqui de irmão, que coisa maravilhosa, porque Onésimo era um escravo de Filemão, está lá na carta que Paulo escreve a Filemão. E quando Onésimo era escravo de Filemão, Onésimo roubou a Filemão e fugiu para Roma. E em Roma, Onésimo conheceu Paulo e conheceu o Evangelho. E Onésimo agora passou a caminhar com o apóstolo Paulo. E eu quero convidar você para ler a carta do apóstolo Paulo, que ele envia a Filemão. Mais à frente, o apóstolo Paulo diz para Filemão: Filemão, receba de volta o Onésimo, não mais como escravo, mas receba Onésimo como irmão em Cristo Jesus. E tudo que ele tenha roubado de você, pode colocar na minha conta, que eu vou te pagar. Olha como foi precioso Onésimo para a vida do apóstolo Paulo. Esse escravo agora não é mais tido como escravo entre os irmãos. A lei que imperava no império sobre as questões trabalhistas era a escravatura. Paulo não foi lá corrigir esse problema, mas aqueles que chegaram a Cristo foram chamados agora de irmãos amados em Cristo Jesus. Recebei-o, e ele também é o irmão que levará e contará a vocês tudo o que está acontecendo por aqui. Eu, quando vejo o apóstolo Paulo nessa preocupação de falar aos irmãos a sua situação, é porque provavelmente os irmãos tinham interesse em saber como estava o apóstolo Paulo. Eles tinham interesse em saber qual a situação em que estava o apóstolo Paulo, como ele estava vivendo, como estavam as perseguições, se ele estava bem, se ele estava firme no Senhor, se o seu coração estava confortado no Senhor. Haviam irmãos que oravam pelo apóstolo Paulo, havia igrejas que intercediam pelo apóstolo Paulo, haviam comunidades de fé que estavam empenhadas em fortalecer a vida do apóstolo Paulo. Entendiam e compreenderam que, por meio do apóstolo Paulo, a mensagem do Evangelho, o reino de Deus, estava crescendo por todo mundo. E os irmãos entenderam que, se eu não posso ir como Paulo, mas eu posso ser o sustentador da vida desse homem que está indo. E o Paulo, então, nessa reciprocidade, manda notícias por meio de Tíquico e Onésimo. Mas ele continua e cita um outro irmão que está com ele. Verso 10 diz: cumprimentam-vos Aristarco, meu companheiro de prisão. Esse irmão Aristarco aqui é uma coisa interessante. Diz a história de Aristarco, desde os primeiros momentos em que Paulo foi perseguido em Éfeso, em Jerusalém, na Frígia, em tantas cidades, o Aristarco estava sempre junto com Paulo. E sempre que prendiam o apóstolo Paulo, ele dizia: eu quero ir preso também. Por isso que ele diz: meu companheiro de prisão. Eu quero estar ao lado dele na prisão. Eu fico imaginando, esse Aristarco não tinha família, não? Não tinha mulher, não tinha filhos, não tinha trabalho, não tinha nada para fazer? Eu acredito que tinha muita coisa para fazer. Aliás, Deus não chama pessoas que não têm nada para fazer. Deus não chama pessoas que estão com o tempo sobrando. Se você está esperando um tempo para servir ao Senhor, para trabalhar, isso nunca vai chegar. Se você está esperando aquele momento em que você não estiver muito atarefado, Deus não vai te chamar quando você estiver vazio. Ele vai te chamar quando você estiver cheio de coisas. Cheio. Porque aí você vai entender de fato o tamanho do reino de Deus, desse seu mundo cheio de coisas. E esse Aristarco é assim um irmão surpreendente. Surpreendente. Eu vou com Paulo, eu quero estar presente. E aqui Paulo cita: ele está comigo aqui na prisão.
ele faz questão de me acompanhar e ficar preso comigo. Agora imagine você como isso fortalecia o coração do apóstolo. Como é bom você estar lutando, trabalhando e saber que tem pessoas ali compromissadas com você. Eu estou aqui, meu irmão, com você. Pode contar comigo, eu estou junto. Eu estou junto. Seja no momento bom ou no momento difícil. Eu estou junto pelo reino de Deus, porque eu sei que você está lutando pelo reino de Deus e eu quero cooperar com o reino de Deus. Que irmão extraordinário, Aristarco. Paulo cita mais um outro irmão chamado Marcos. Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem recebestes instruções. Se ele for até vós, recebei-o. É outra história interessante o Marcos, porque o Marcos, primo de Barnabé, tinha ido com o apóstolo Paulo e com Barnabé na sua primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária foi Paulo, Barnabé e o primo de Barnabé, que era o Marcos. Esse Marcos aqui é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, que foi discípulo de Pedro também. Mas no início da sua carreira, esse Marcos começou meio assim, aquele compromisso meio vai, não vai. Quando chegou no meio da viagem missionária, o Marcos deixou Paulo e Barnabé e voltou para casa. Abandonou a missão. Voltou para casa. E Paulo voltou com Barnabé, e quando eles foram para a segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé se juntaram, a igreja os mandou de volta para a segunda viagem, e aí o Barnabé, olha, vamos levar meu primo, Marcos. Aí o Paulo falou, vai não. Agora ele não vai não. Não, mas vamos levar, ele já está melhorzinho, Paulo. Não, voltou, desistiu, não vai comigo não. E lá no livro de Atos diz que foi uma briga ferrenha entre o apóstolo Paulo e Barnabé, de modo que eles se dividiram. E Paulo se juntou a Silas, que foi para a sua segunda viagem missionária, e Barnabé pegou seu primo Marcos e foi para uma viagem missionária para o lado de Chipre. E eles se separaram, então você imagina que Paulo ficou irado com Marcos e não queria o Marcos perto dele. Mas olha só, está aqui o Marcos na prisão com Paulo. Está aqui o Marcos de novo, junto com o apóstolo Paulo, e o Paulo dizendo, Marcos cumprimenta vocês, aquele, o primo de Barnabé, ele faz questão de citar, a respeito de quem vocês já receberam instrução. Se ele for até vocês, recebei. Tudo tem jeito, irmão, do reino de Deus. Onde há o reino de Deus, há espaço para perdão, para reconciliação, para abraço de novo, para se juntar, aquilo que separou pode ser juntado e reconciliado onde o reino de Deus está sendo ministrado. Está aqui o Paulo feliz por ter o Marcos de volta, junto com eles, na prisão, servindo ao Senhor, servindo com alegria e podendo também pronunciar e manifestar o reino de Deus. Então ninguém é um caso perdido. Enquanto estiver vivo, há sempre uma oportunidade de reconciliação. Esse é o pessoal que está com Paulo nos últimos dias. Mas tem um outro irmão aqui, no verso 11, ele diz, e o Jesus, chamado justo. Olha que informação importante. Dentre os da circuncisão, ou seja, dentre aqueles que eram do judaísmo, só esses 3 cooperadores do reino de Deus me têm sido consolo. Vocês sabem que os judaizantes foram um problema para o apóstolo Paulo. Perseguidores de Paulo. Diríamos assim, foram uma pedra no sapato do apóstolo Paulo o tempo todo. Mas como o evangelho é abrangente, ele está aqui entre esses 8, 3 são judaizantes, que se converteram ao evangelho do Senhor Jesus e que se libertaram de todas as cargas do judaísmo, estão servindo ao Senhor com alegria, de tal forma que o Paulo para eles é consolo. E não há consolo tamanho, pastor Herbert, para um pastor, quando alguém se converte da religiosidade e entra na graça de Deus. É um negócio assim, é um milagre.
estava falando em Rio Verde a semana passada e citando 2 Coríntios 5:17, quando diz lá que quem está em Cristo, nova criatura é. E eu estava perguntando aos irmãos o seguinte: quem nos fez no início de todas as coisas? Deus. Ele nos criou e Ele nos fez uma nova criatura. Mas o apóstolo Paulo diz que Ele nos fez uma segunda vez uma nova criatura. E eu perguntei aos irmãos na ocasião, qual foi a experiência que deu mais trabalho para Deus? Nos criar na primeira vida ou na segunda vida? Na segunda. Na primeira ele só teve que pegar o barro, fazer um ser, né? Soprar ali nas narinas e nos fez, soprou o Espírito de vida, nos fez santos para louvor do seu nome. Mas aí nós caímos, nos rebelamos contra Deus, caímos em trevas, rejeitamos o Pai, e agora Ele tem que fazer de novo uma nova criatura. Só que agora Ele não conta mais com aquele barro inerte. Ele conta com homens e mulheres rebeldes à sua vontade. Ele tem que fazer a partir da rebelião. Ele tem de fazer a partir do pecado. Fazer novas criaturas daqueles que estão mortos em pecados e delitos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que, pelo Espírito, Ele nos fez nova criatura em Cristo Jesus, o Senhor. Que maravilha, que maravilha. Somos novas criaturas em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, está ali esses irmãos cooperando e consolando o apóstolo Paulo. Depois o Paulo vai falar de um irmão assim espetacular, que é o irmão Epáfras. Nós falamos sobre ele aqui. Epáfras provavelmente era o pastor da igreja de Colossos. E Paulo diz: cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vocês em suas orações, para que vocês permaneçam amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Eu sou testemunha de que ele tem grande cuidado por vocês, como também pelos de Laodiceia e os de Hierápolis. Olha que pastor abençoado era o irmão Epáfras. Paulo diz: eu sou testemunha do esforço dele e do trabalho dele em orar por vocês, para que vocês amadureçam, para que vocês cresçam, para que vocês sejam plenos na pessoa do Senhor Jesus. Do original grego aqui, quando diz que ele tem intenso trabalho, a ideia é de que ele faz isso com dores. Ele ora com dores, ele trabalha com dores, para que a igreja seja amadurecida, para que a igreja cresça no conhecimento do Senhor Jesus. E o Paulo está dizendo: esse pastor está cumprimentando vocês, cuidem dele, tenham um amor por ele, por causa do grande cuidado que ele tem por vocês. E não só vocês aí de Colossos, mas também pela igreja de Laodiceia e a igreja de Hierápolis. Era um grande pastor, o nosso irmão Epáfras. E onde está Epáfras? Está lá com Paulo na prisão. Lembram que no início da carta nós começamos a ler, Epáfras tinha saído de Colossos e foi encontrar com o apóstolo Paulo para falar em que condição estava a igreja. Pois é, ele está lá com o apóstolo Paulo e parece que não vai voltar agora, porque senão o apóstolo Paulo teria mandado notícias por ele. Parece que ele vai continuar lá, porque ele manda notícias por Tíquico e pelo Onésimo, para os irmãos que estão em Colossos. A Epáfras ficou lá, juntamente com o apóstolo Paulo. Quem sabe tenha ficado até o final da vida do apóstolo Paulo, consolando, ajudando e fortalecendo o servo do Senhor naquele tempo tão difícil. Verso 14, ele fala sobre Lucas, o médico amado. Um grande personagem da Escritura, Lucas, que era grego, começou fazendo uma investigação sobre a vida de Jesus, começou fazendo um trabalho científico, histórico,
para escrever algo sobre tudo que estava acontecendo naquele tempo em Roma, em Jerusalém, em todas as cidades. E agora, à medida que a gente vai lendo o livro de Atos, você percebe que Lucas deixou apenas de apontar os fatos que estão acontecendo e começa agora a andar com o apóstolo Paulo. Lucas abandonou tudo, abandonou sua profissão, abandonou tudo, e como médico, né, tinha uma forma toda meticulosa de escrever, de fazer os apontamentos, e quando ele conhece o apóstolo Paulo, ele não se dá por cheio apenas o fato de ficar falando sobre os fatos, ele quer fazer parte da história. E ele começa a andar com o apóstolo Paulo, de modo que aqui, quando o apóstolo Paulo está na prisão, Lucas está lá, cuidando de Paulo, quem sabe de modo medicinal, consolando, ajudando, presente com o apóstolo Paulo no fim da sua vida. O tempo passa muito rápido, não é? Depois o apóstolo Paulo cita Demas. Ele diz: Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimenta. Só fala isso desses dois irmãos. Demas é aquele personagem que chama a nossa atenção. Porque o que vai se falar sobre Demas, mais à frente um pouquinho, quando Paulo escreve para Timóteo, um tempo depois dessa carta, Paulo vai dizer: Demas era um que estava comigo, mas me abandonou e deixou a fé. Dos que estavam ali com o apóstolo Paulo, Demas não resistiu às tribulações, não resistiu às prisões, não resistiu à pressão daquele momento, abandonou a fé, abandonou o evangelho, abandonou a graça do Senhor Jesus, e Paulo diz isso com muita dor no seu coração. São tempos difíceis, o tempo da prisão. São tempos de aflição e de muita dor. E no meio daqueles, alguém desiste e se afasta da reunião dos santos. Verso 15. Cumprimentai, agora o Paulo vai falar sobre duas pessoas, para a gente finalizar. Cumprimentai os irmãos em Laodiceia, todos os irmãos da igreja de Laodiceia, e também a Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Ninfa era uma irmã que tinha uma igreja em sua casa. Obviamente, aqui é uma discussão teológica muito grande. Já gastaram muito tempo querendo provar que Ninfa não é mulher, que Ninfa é um homem. E eu não vou entrar nesse aspecto da discussão aqui, eu vou ficar no Ninfa mulher. Tinha uma igreja na casa de Ninfa, e Ninfa cuidava dessa pequena comunidade que estava em Laodiceia, ou provavelmente em Laodiceia ou em Colossos. E Paulo diz: cumprimente a irmã Ninfa e todos os irmãos que estão reunidos na sua casa. E diz mais verso 16: depois de lida entre vós essa carta que o Tíquico vai levar, fazei também com que essa carta seja lida na igreja dos laodicenses. Vamos lembrar aqui que eles não tinham Bíblia, não tinham nada. Eram as cartas que eram enviadas. Então Paulo diz: leiam essa carta aí para vocês e leiam a mesma carta para a igreja de Laodiceia. Leiam para os irmãos de Laodiceia. E aí Paulo diz: e procurai também ler a carta que eu enviei para a igreja de Laodiceia. Então faça uma troca. Pega a carta que eu enviei para vocês, mande para a igreja de Laodiceia, e pega a carta que eu enviei para a igreja de Laodiceia e vocês leiam aqui. A carta de Colossenses está aqui, nós conhecemos, mas a carta de Laodiceia nós não temos. Essa carta não entrou aqui no cânon sagrado, não sabemos o teor dessa carta, mas eu posso sugerir, provavelmente, como as cartas das prisões do apóstolo Paulo tinham sempre esse contexto da alegria, do regozijo, né, de permanecer firme,
de alegrar-se no Senhor. Talvez fosse essa a tônica também da carta do apóstolo Paulo à igreja em Laodiceia. Muito bem. E terminando, o apóstolo Paulo diz: e dizei a Arquipo, cuidai ou cuida do ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Provavelmente, também dizem os estudiosos que Arquipo fosse da família de Filemon, provavelmente da família de Filemon, e esse Arquipo fosse o pastor da igreja de Laodiceia. É um caminho que os estudiosos dão. E o apóstolo Paulo dizendo: dizei para Arquipo, para ele cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Fala para ele não desanimar. Fala para o Arquipo não abrir mão da obra que Deus colocou em suas mãos. Então, Paulo finaliza esse grupo com a citação desses 8 irmãos que estão com ele na missão. Eu quero finalizar. Quando eu coloquei lá no grupo, pedindo aos irmãos que desse uma ideia de tema para essa perícope, e aí me mandaram o seguinte, que amei muito. A gente poderia chamar esse texto de cooperação, uma marca do ministério. Eu concordo plenamente, poderíamos dar esse título para essa perícope, cooperação, uma marca do ministério. Um outro irmão disse, poderíamos dar também um outro título para esse assunto. Nunca estamos sós no trabalho de anunciar o Evangelho. Mesmo que sejam poucos, mas nunca estamos sós. Alguém disse mais. Poderíamos chamar isso de compartilhar, esse texto de compartilhar a marca de quem foi alcançado pela graça. E um outro irmão disse, poderíamos chamar esse texto de cooperando com os cooperadores. Eu fiquei muito feliz, porque de fato, esse texto tem tudo a ver com isso que vocês conseguiram identificar. E eu quero terminar perguntando, você está na equipe ou não? Paulo tinha 8 pessoas que ficou com ele até o final. 8 irmãos se comprometeram e disseram, nós estamos com você, nós fazemos parte da equipe e nós estamos aqui por amor ao Evangelho. Essa semana em que estive em Rio Verde, alguém me chamou a atenção sobre a lei de Pareto. Talvez vocês já ouviram falar. A lei de Pareto diz o seguinte, 80%, a lei de Pareto é a lei 80-20, que diz assim, vou contextualizar para nós, para a igreja, 20% das pessoas da igreja fazem 80% do trabalho, enquanto 80% frequentam a igreja, aproveitam o culto e saem sem nunca se envolver. Princípio de Pareto. 20% trabalha incansavelmente pelo reino, enquanto 80% usufrui do trabalho dos 20% e não querem se envolver com nada. Você está na equipe ou não? Você quer ser parte dos 20% ou quer ficar no grupo dos 80%? Qual o nosso nível de comprometimento com o reino de Deus? Imagine você, o seu corpo 80% inutilizado e você tendo que fazer tudo com 20%. Você já imaginou se o reino de Deus, 100% das pessoas estivessem envolvidas, motivadas, compromissadas com o reino de Deus, com a propagação do Evangelho? Você já imaginou se todos nós estivéssemos com o coração no reino de Deus? Em que lugar nós já estaríamos? Você tem se esforçado mesmo para que seus amigos conheçam a Cristo? Você tem se esforçado mesmo sabendo que isso pode trazer prejuízo para você, mas você tem feito tudo para que seus amigos conheçam a Jesus? Quanto você tem doado
da sua casa, da sua família, dos seus bens, dos seus dons, dos seus talentos, para que a palavra de Deus seja ministrada. Irmãos, o Evangelho, a carta do apóstolo Paulo chegou para nós aqui, porque esses 8 irmãos estavam lá com Paulo. Tudo que nós ouvimos de reflexão para nós aqui, é porque tiveram pessoas que ficaram com a equipe e disseram: Paulo, nós estamos com você até o final. E essas sementes fizeram com que o Evangelho chegasse até aqui. Chegasse para nós e nós estivéssemos aqui com alegria, vivenciando essa experiência de ser de Deus, de ser em Cristo Jesus para a glória do seu nome. Quanto você tem orado por os que estão na frente da batalha? Quanto você tem encorajado os que estão à frente cotidianamente do trabalho? O quanto nós temos dedicado para dar suporte para aqueles que estão colocando a cara, a tapa, no vento, e se colocando diante de Deus para ser instrumento para a glória do seu nome. Eu termino. Muitas pessoas estão abandonando a fé. Muitas pessoas estão abandonando os aflitos, estão abandonando a verdade do Evangelho. Muita gente está abrindo mão de servir ao Senhor. E esse será o caminho dos últimos dias. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Onde é que está o amor? O amor de Deus está em nós. O amor de Deus está derramado em nós pelo Espírito Santo. Qual é o amor que vai esfriar? O amor da igreja. Não é o amor do mundo, não tem amor no mundo. O amor está na igreja. Ele está dizendo: por multiplicar a perversidade, a iniquidade, o amor de muitos irmãos vai esfriar. Então é um convite para nós permanecermos firmes. Permaneça na equipe, permaneça no grupo, permaneça na fé, permaneça no Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Ele encontre aqui muitos Arquipos, muitos Tíquicos, muitos Lucas, né? Muitos, ajudem aí, muitos Marcos, né? Muitos Onésimos, né? Muita gente boa de Deus, né? E que Deus, né, com a misericórdia, né, de Deus no nosso coração, menos Demas, em nome de Jesus. Demas de menos e de mais Epáfras, em nome de Jesus. Pastor Edilson, vamos cantar? Vamos ficar em pé, irmão. Nós vamos cantar com o pastor Edilson, para a gente ir para casa com alegria, servindo ao Senhor de todo o nosso coração.